E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Essa é a nossa penúltima aula do nosso curso de Geometria Plana. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos a primeira parte do conceito de áreas de figuras planas. Desde já, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, curta esse vídeo e, em caso de dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Vamos aqui começar trazendo o conceito de área, né? A área de um local diz pra gente a quantidade de espaço bidimensional dessa região. Porque se eu tenho uma reta, essa reta está no espaço unidimensional, ou seja, com uma dimensão. Mas a partir do momento que eu obtenho outra reta, eu já passo a ter duas dimensões. Então, por exemplo, você pode calcular a área de um terreno. Tudo isso será a superfície. Então seria a superfície do terreno, quanto de espaço esse terreno ocupa. Então a área é esse conceito matemático aí que nos traz a quantidade de espaço ocupado bidimensional, ou seja, a sua superfície. E é claro, existem várias unidades de medida para a área, como a mais utilizada sendo aí o metro quadrado ou seus submúltiplos, os centímetros quadrados. Então sempre a gente representa ao quadrado porque se trata de duas dimensões. Então aqui nós vamos calcular a área específica de um retângulo. Retângulo que é um paralelogramo, né? Que por sua vez é um quadrilátero. Então nós vamos aqui calcular a área de todo retângulo. Ora, nós vamos considerar esse retângulo aqui. Aqui eu tenho um retângulo. E eu tenho vários quadradinhos. Esses quadradinhos, ó, eles medem 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Vamos imaginar que a gente corte todos esses quadradinhos. Nós vamos obter quantos quadradinhos? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24 quadradinhos. 24 quadradinhos de dimensão 1, ou seja, é 1 de largura e 1 de altura. Qual seria a área? Seria 6 por 4, né? Seria o seu tamanho, a sua dimensão. 6 por 4, 6 vezes 4 é 24. 24 o quê? Centímetros quadrados, porque se tratam de duas dimensões e centímetro é a unidade que a gente está trabalhando aqui. Então, sei lá, você pode imaginar isso aqui como uma barra de chocolate. Então, é assim que a gente calcula a área do retângulo. Nesse caso, a gente fez o quê? A gente pegou tudo que a gente tinha, a nossa medida na nossa largura ou base, e multiplicou por esse 4 que é a nossa altura. Então num retângulo a gente calcula a área dessa forma, né? É o produto da base pela altura. Vamos agora falar sobre a área do quadrado, que é um retângulo. Ora, se todo quadrado é retângulo, então a gente achou já a fórmula do quadrado, né? Da área do quadrado. É base vezes altura também, já que é um retângulo. A gente sabe que num quadrado todos os lados são iguais. Então a base tem a mesma medida da altura. Nós temos aqui um quadrado. Então perceba que todos esses lados eles vão medir L. A base mede L e a altura mede L. Então ao invés da área ser base vezes altura, vai ser lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então eu tenho L vezes L, que é L ao quadrado. Vamos agora trazer a área de um paralelogramo. Eu tenho aqui um paralelogramo. Então a gente vai projetar esses vértices A e D nessa reta BC. Nós vamos ter uma coisa como essa. Perceba que a gente determinou agora um retângulo. É retângulo porque tanto esse segmento como esse são iguais a essa nossa altura. E a altura sempre é perpendicular. Então forma com essa base aqui o ângulo de 90 graus. Ok? Então isso que a gente formou foi um retângulo. Então se a gente olhar esse triângulo e esse, nós podemos notar que eles são congruentes. Mas por que são congruentes? Ora, vamos olhar para esse lado e para esse lado aqui. São iguais porque se trata de um paralelogramo. Perceba também que esse lado aqui é igual a esse. Por se tratar de um paralelogramo, ó, esses lados opostos são iguais.
Então eu tenho esses dois pares de lados iguais. Perceba que esse ângulo aqui, ó, e esse, eles são retos, são 90 graus. Por quê? Se trata de um retângulo, ó. Então formam com essa base BC, essa reta aqui, ó, que a gente obteve, um ângulo de 90 graus. Então, pelo caso LAU, nós temos que esses dois triângulos são congruentes. E é óbvio, se eles são congruentes, né, eles têm a mesma área. Então, pessoal, a área de um paralelogramo é igual à área de um retângulo. Qual é a área do retângulo? B vezes H, ou seja, base vezes altura. Vamos trazer aqui a área de um triângulo. Então, eu tenho esse triângulo ABC com a altura H e eu vou chamar essa base AC de Bzinho. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. As retas paralelas aos lados AB e AC desse triângulo, eu vou obter um ponto D lá em cima, ó. Essa reta aqui é paralela a essa, ao segmento AB. E essa reta aqui é paralela a esse segmento aqui. Então, se a gente unir, eles vão se intersectar nesse ponto D. E eu vou formar um paralelogramo, né? O paralelogramo ABCD. Nós sabemos que a área de um paralelogramo é base vezes altura. Nós podemos perceber que esses dois triângulos são congruentes. Por que são congruentes? Porque todos os seus lados são iguais. Esse lado aqui é comum aos dois triângulos. Esse lado é igual a esse porque são os lados opostos de um paralelogramo, assim como esse lado e esse aqui. Então, todos os três lados de um triângulo são iguais aos três lados do outro triângulo. Então, pelo caso L, 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 esses dois triângulos aqui, esse e esse, são congruentes, ou seja, suas áreas são iguais também. Então, qual é a área de um triângulo? Se a área desse paralelogramo inteiro aqui a gente já viu que é base vezes altura, a área de apenas um triângulo, ou seja, é só a área do triângulo que eu quero. Então será a área de tudo isso, do nosso paralelogramo, dividido por quanto? Por 2. Por quê? Porque eu obtive dois triângulos iguais. Então, se eu pegar tudo isso e dividir por 2, eu vou obter dois triângulos de mesma área, porque eles são congruentes, a gente acabou de ver. Então, a área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo. A área do paralelogramo é B vezes H. Então, a área do triângulo é a metade disso. É B vezes H dividido por 2. Vamos agora à área do losango. Eu tenho aqui um losango ABCD com diagonais Dzinho e Dzão. Nós vamos dividir aqui nesses quatro triângulos. Todos esses triângulos são retângulos, né? Nós vimos que essas diagonais se intersectam de forma perpendicular, ou seja, no ângulo de 90 graus. Então, todos esses triângulos são retângulos. Nós vimos também que todos esses triângulos são congruentes entre si, né? Então, suas áreas são iguais. Então, pessoal, a área do losango é 4 vezes a área de um triângulo. Então, a área do losango é 4 vezes a área do triângulo que a gente acabou de encontrar. Como todos esses triângulos são iguais, tanto faz eu pegar um como o outro. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, esse triângulo 4, tá? Quem é a base desse triângulo? Esse pedaço aqui, ó. Mas quem é esse pedaço? Esse pedaço aqui, ó, é a metade de toda essa diagonal, não é verdade? Então, o meu B, a minha base, será a metade de Dzão. E quem será a minha altura? Será a metade de Dzinho. A minha altura é essa e esse pedaço é a metade de toda a diagonal Dzinho. Então eu vou simplificar esse 4 com esse 2. Vai sobrar 2, né? Vai ficar 2 vezes tudo isso aí, todo esse numerador. Eu vou simplificar novamente o 2 com 4. Então vai ficar Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Ora, essa é a área do losango. A área do losango é a metade do produto das duas diagonais. Então, se você tem um comprimento das duas diagonais, você consegue achar a área de um losango. Área do trapézio. Vamos agora achar uma fórmula para calcular a área de um trapézio, que depois será útil porque no fim da aula vamos trazer uma questão do Enem. Então, eu tenho aqui um trapézio ABCD e eu tenho uma altura H.
Então agora eu obtive esse segmento AC. E aqui eu tenho a mesma altura, né, desse trapézio. Perceba que eu consegui dividir esse trapézio em dois triângulos, um triângulo 1 e um triângulo 2. Esses triângulos têm a mesma altura, né? E se eu somar as áreas deles dois, eu terei a área do meu trapézio. Eu vou chamar a área desse triângulo 1 de área 1. Quem será a área dele? Será Bzão vezes H sobre 2. Mas por que Bzão? Perceba que a base desse triângulo eu vou chamar de Bzão, tá? E a base do outro triângulo será o Bzinho. Ou seja, na área do meu segundo triângulo eu terei um Bzinho vezes a altura. Perceba que, como a gente já viu, né? Esses dois triângulos têm a mesma altura. Então por isso que eu representei pela mesma coisa, por esse H minúsculo. Mas as suas bases são diferentes. No meu triângulo 1, a sua base é a base maior do trapézio. E no meu triângulo 2, a base desse triângulo aqui é a base menor do trapézio. Como a gente já disse, né? Se eu pegar a área desse triângulo 1 e somar com a área desse triângulo 2, nós teremos a área do nosso trapézio, que é quem a gente quer encontrar. Então eu vou somar a área desses dois triângulos, ou seja, Bzão vezes H sobre 2 mais Bzinho vezes H sobre 2. Eu tenho uma soma de duas frações que tem o mesmo denominador. Então eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Perceba que eu vou ter B vezes H mais Bzão vezes H. Eu vou colocar o H em evidência. E vou ter H vezes Bzinho mais Bzão sobre 2. Então, pessoal, eu somei a área desses dois triângulos. A área desses dois triângulos é justamente a área do trapézio. Então, é a área que a gente quer encontrar. A área do trapézio é H vezes Bzinho mais Bzão sobre 2, onde o H é a altura do trapézio, essa altura aqui, a distância de uma base à outra, né? Bzinho é a minha base menor do trapézio e Bzão é a minha base maior do trapézio. Vamos agora pôr em prática o que a gente aprendeu. Nós trazemos aqui uma questão do Enem de 2015 que envolve a área tanto de um trapézio, que a gente acabou de ver, como também a área de um retângulo. É uma questão muito interessante. O esquema 1, ou seja, essa primeira imagem, mostra a configuração de uma quadra de basquete. Nós temos aqui os trapézios em cinza, né? Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas, né? Ou seja, as áreas dessa nossa quadra de basquete, que estão aqui em cinza, são trapézios. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, a FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então, a partir dessa orientação da FIBA, as quadras de basquete não teriam mais esses garrafões em formas de trapézio, e sim em formas de retângulo, tá? Isso a partir de 2010. Então, o que é que a questão pede? Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. Então, voltando aqui para as figuras, nós temos que calcular as áreas dos garrafões quando eram trapézios e calcular agora a área do garrafão que é retângulo e saber o que mudou, qual foi a diferença entre essas duas áreas. Então vamos calcular primeiro a área desse trapézio. Nós acabamos de ver a formulazinha, né? A área de um trapézio é a altura vezes a soma das duas bases dividido por 2. A altura, nós temos aqui, né? É 580 centímetros. E as bases são 360, minha base menor, e 600, a minha base maior. Então, eu vou ter o quê? A área do trapézio será 580, que é a altura, vezes
a soma das minhas duas bases dividido por 2. Eu vou simplificar esse 580 com 2, tá? Então eu vou obter 290. 360 mais 600 é 960. 290 vezes 960 é 278.400 centímetros quadrados. É claro que você pode transformar isso em metro também, tá? Mas nós vamos deixar dessa forma porque as nossas alternativas estão em centímetros quadrados e não em metros quadrados, ok? O próximo passo agora é calcular a área do garrafão a partir de 2010, que passou a ser em formato de retângulo. E vamos calcular aqui a área desse retângulo, que é base vezes altura, ou seja, 580 vezes 490. 580 vezes 490 é 284.200, isso centímetros quadrados, né? Então, o que é que a questão pede? Ele quer saber qual foi a alteração que houve na área desse garrafão. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a área do retângulo e subtrair a área do trapézio. A área do retângulo é 284.200 centímetros quadrados e a área do trapézio é 278.400 centímetros quadrados. Quando a gente fizer essa continha, nós vamos obter 5.800 centímetros quadrados. Então, ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou, né? A área passou a ser maior. Quanto? 5.800 centímetros quadrados. É justamente o que diz a letra A. Trazemos outra questão do Enem. Olha só que bacana. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como a gente pode observar aqui nessa figura 2, né, uma figura meio estranha, nem triângulo é, mas enfim, esse foi um dos terrenos que já está demarcado. Esse terreno agradou ao filho mais velho e por isso o filho já comprou. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como a gente tem aqui, tá? Cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente a. Então, essa é a pergunta. Quais serão as medidas, né? Então, recapitulando, esse pai ele precisa comprar 2 terrenos, um para cada filho. E o filho mais velho já comprou esse aqui, que tem esse formato meio estranho. O filho mais novo, ele tem um projeto arquitetônico, ou seja, já tem a sua casa projetada. E nessa casa, a medida do comprimento tem que ser 7 metros maior do que a medida da largura, que a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que o comprimento tem que ser 7 metros maior do que essa medida, que aqui chamou de X. Aí, esse pai, para satisfazer o filho mais novo, ele tem que comprar esse terreno com esse critério aqui, que tem no projeto do filho mais novo, um terreno que tem a mesma área do terreno que o filho mais velho já comprou. Então, essa é a tarefa desse pai. Então, nós vamos usar a matemática para responder essa questão e solucionar o problema desse senhor. Então, vamos lá. Ora, eu tenho aqui os 2 terrenos, o que o filho mais velho já comprou e esse projeto arquitetônico do filho mais novo. Eu vou chamar a área do terreno do filho mais novo de A1. Como nessa figura 2 eu tenho aqui uma figura mais estranha, que nem triângulo é, eu vou obter um segmento que vai dividir essa figura em 2 triângulos. Agora sim eu tenho 2 triângulos, né? E eu sei a área do triângulo, então por isso que eu obtive esse segmento, para, ao invés de obter a área dessa figura estranha, obter a área de 2 triângulos, no qual a gente já conhece qual é a área, né? Base vezes altura dividido por 2. Então eu vou chamar a área desse triângulo maior aqui de A2 e a área desse triângulo bem menor aqui de A3, e vou obter a área de cada um deles. Primeiro vamos obter a área 1. A área 1, isso aqui se trata de um retângulo, e a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura, então é x mais 7 vezes x, a área desse retângulo. Fazendo as continhas, a distributiva, né? Eu vou ter x ao quadrado mais 7x. Essa é a área do terreno do filho mais novo.
Vamos agora obter a área 2, tá? Desse triângulo maior. A área do triângulo a gente sabe que é a base vezes a altura dividido por 2. A base é igual à altura, né? 15 vezes 15 dividido por 2, que é a fórmula da área do triângulo. Então, 15 vezes 15 dividido por 2 vai ser 225 dividido por 2. Eu vou deixar em fração mesmo. A área 3, esse triângulo menor aqui, será também, né, base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 3 e a altura é 21. Então, eu vou ter 3 vezes 21 dividido por 2. 21 vezes 3 é 63. Aí, repeto o denominador 2. Eu vou deixar em fração também. Como eu faço para calcular a área desse terreno que o filho mais velho já escolheu? Ora, eu tenho a área desse triângulo maior e tenho a área desse triângulo menor. Então, eu só vou somar elas duas. 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. Eu tenho os denominadores iguais, então vou conservar o denominador e somar 225 mais 63, que dá 288. 288 dividido por 2, 144 metros quadrados. Então, pessoal, a área desse terreno que o filho mais velho já escolheu é 144 metros quadrados. E o pai quer comprar um terreno para o filho mais novo que tem a mesma área do terreno que o filho mais velho já escolheu. E já comprou, né? Então, a área 1 tem que ser igual à área de toda essa figura, ou seja, todo esse terreno. A área de todo esse terreno é a área 2 mais a área 3, né? Então, A1 tem que ser igual a A2 mais A3. Quem é A1? É x ao quadrado mais 7x. Quem é A2 mais A3? É 144. Passando o 144 para o outro lado, eu vou ter x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a 0. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. E nós sabemos como achar o valor de x, né? Só precisamos colocar naquela fórmula resolutiva. X igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. E agora nós só precisamos substituir essas letrinhas, né? O valor de a é 1, o valor de b é 7 e o valor de c é menos 144. Vamos resolver primeiro o que está dentro dessa nossa raiz quadrada. 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 144 é 576 positivo. 576 mais 49 é 625. Vamos resolver aqui essa raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 625? É 25, né? Então fica menos 7 mais 25 sobre 2. Aí você pergunta, por que aqui só tenho mais e não tenho mais ou menos? Pessoal, nós estamos calculando a área de um terreno. Não existe área negativa. Então o valor negativo dessa solução nós vamos descartar. Vamos ficar apenas com o valor positivo. 25 menos 7 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Então, pessoal, nós achamos o valor de x. X vale 9. Então aqui eu vou obter o nosso terreno, tá? É esse terreno 1. E vamos descobrir as medidas desse terreno para o pai comprar para o filho mais novo. Aqui é x. X a gente achou, né? É 9. Aqui nós sabemos, né, que o comprimento tem que ser 7 metros maior do que a largura. Então, se x é 9, esse comprimento tem que ser 9 mais 7, que é 16. Pessoal, então a gente chegou, né, que a medida do comprimento é 16 e a da largura é 9. Vamos perceber agora um pequeno erro no enunciado dessa questão, tá? Ele pede, na resposta, o valor do comprimento e da largura, respectivamente. Perceba que a resposta do comprimento e da largura, respectivamente, que ele pediu no enunciado, seria 16 e 9, respectivamente. Nessa letra B, está 9 e 16. Então, ele tem um pequeno erro no enunciado dessa questão do Enem de 2016. Mas tudo bem, né? O item correto é o item B de bacana. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa aí a sua curtida, se inscreve aqui no nosso canal e, em caso de dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.